está chegando ao encontro. Devemos não somente esperar, velar com o coração e a fé viva, com obras demonstrar o nosso amor. Caríssimos irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor esteja sempre convosco e com a vossa família. 32º domingo do tempo comum. Caminhamos para o término. Normalmente o ano litúrgico no tempo comum tem 34 semanas. Chegamos a 34 daqui 2 semanas. E o ano litúrgico, ele é organizado de uma forma pedagógica para que possamos vivenciar os mistérios de Cristo no decorrer desse ano todo. Tanto que meditamos a encarnação, a vinda do Senhor, também meditamos sobre a missão de Cristo que nos envia como discípulos e missionários, o chamado, o seguimento. Entramos na Quaresma, na Semana Santa, na Páscoa, depois voltamos nesse caminho de seguimento do Senhor, de discipulado, e chegamos ao término. Os 3 últimos domingos, 31, 32 e 33, sempre nos apresentam uma grande exortação sobre o fim dos tempos. Para que a cada ano também paremos um período para meditar. A nossa vida tende a um fim que aí está. Ah, padre, mas eu vou viver muito. Eu tenho 10, eu tenho 20, eu tenho 50, eu tenho 100 anos. Ixi, eu vou viver muito. Esse desejo de longevidade não é problemático. O Senhor nos deu a vida para vivermos. Mas esse desejo de longevidade não pode nos impedir de estarmos sempre atentos ao que o Senhor nos fala. O evangelho de hoje, pelo qual eu começarei, é o evangelho de Mateus, capítulo 25, de 1 a 13. O texto das 10 jovens, ou das 10 virgens prudentes, que está exatamente inserido num conjunto de parábolas do capítulo 24 ao capítulo 25, aonde Mateus vai descrevendo o fim, o escatom, aquilo que acontecerá no fim. E Mateus vai nos descrevendo toda essa realidade. São 10 as virgens. E caminham para onde? Caminham na direção do esposo. Isso é importante. Por que é importante? Porque a noiva aguardava ansiosamente o seu noivo que viria buscá-la. Então, a hora que ele chegasse à porta da casa do pai e chamasse ou fosse anunciado, a noiva sairia ao seu encontro como aquela que se entrega ao seu noivo. Hoje, essas formalidades ou essas questões parece que foram jogadas no lixo, porque muitos namoros já são mais do que casamentos e não se trabalha essa dinâmica da descoberta, da busca, do encontro. Mas o texto remete exatamente a isso. A moça prometida em casamento aguarda o seu esposo, aguarda o seu noivo chegar. E essa expectativa a faz preparar-se e ansiar. Mas pode ser que ele tarde. Não se sabe quando ele virá. Se sabe sim que ele virá. Aqui é importante. Aqui é fundamental que nós tenhamos a clareza. O que a Sagrada Escritura diz, Saint-Exupéry traduziu no Pequeno Príncipe. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. E se você vem às 2, vai dizer a Rosa ao Pequeno Príncipe: desde a 1 o meu coração anseia por ti. O texto de hoje: as virgens anseiam por encontrar o noivo, por ouvir a voz daquele que diz: o noivo está chegando, e abre a porta e
acolhe aquele para o qual ela guardou, preservou o que ela tinha de melhor para oferecer-lhe. Não como uma serva, não como um comércio, mas como um amor. Um amor que nasce dessa expectativa e dessa entrega. Então elas se preparam. Elas cuidam. Antigamente aqui no Brasil era muito comum as jovens, enquanto aguardavam o dia do casamento, faziam o quê? Faziam um enxoval. E bordavam, e costuravam, e montavam. Aquilo tinha um pouco delas, um pouco da família, um pouco das irmãs, das primas, das tias, das mães, que ali junto iam confeccionando tudo aquilo, e tudo aquilo ia ganhando vida. E não é uma cultura do descartável como nós vivemos hoje, aonde eu vou lá, compro tudo, não deu certo, eu jogo tudo fora e arranjo outro, ou supersticiosa. Não. Essa cultura que era de compor e de fazer e de bordar e de pensar e de trabalhar tudo isso, não era próprio de uma mulher subserviente, mas era próprio de uma mulher que aguardava, na expectativa e na alegria, o encontro com o seu esposo. Podemos dizer que muitos deram certo, mas muitos também não deram. Mas o chamado hoje é refletirmos sobre isso. Essas virgens se preparam. E é importante que elas estejam com ouvidos atentos para ouvir a voz que vai anunciar o noivo para elas irem, e as lâmpadas acesas como aquelas que estão vigilantes, atentas, mulheres prudentes que estão preparadas para encontrar o seu Senhor. Mas como ser prudente? Como ser previdente? Aí eu queria trazer para vocês a primeira leitura. É bonita, mas é um texto pouco lido. Livro da Sabedoria, capítulo 6, versículo de 12 a 16. A sabedoria resplandecente e sempre viçosa. Ou seja, a sabedoria não é velha que está guardada num livro empoeirado. A sabedoria é sempre viçosa, sempre resplandecente, sempre bonita, sempre bela. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Ou seja, ser sábio não é fruto de um momento, não é fruto dos cabelos brancos, não é fruto da idade que passa. Ser sábio é fruto desse caminho em busca da sabedoria. João 23 nos dizia: é fruto daqueles que sabem ler os sinais dos tempos, que sabem perceber a presença deste Senhor que se aproxima, desse Senhor que nos abre horizontes, que nos abre perspectivas e que vai nos convidando a dar estes passos cada vez mais firmes e certos. E é preciso procurá-la, é preciso buscá-la. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga, não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Olha que bonito isso, ou seja, quem não tem preguiça de buscá-la. Madrugar significa aquele que logo cedo, já nas primeiras horas, se dispõe ao trabalho, ao ofício. Muitas vezes podemos dizer: nossa, mas para que acordar cedo? Pode acordar mais tarde. Então, nos lembremos que aqui está sendo dito para um povo rural, que acordava cedo exatamente porque 11, meio-dia, o sol era muito doído. Então, logo cedo o trabalho rendia muito. Então, você chegava cedo para fazer o serviço, fazer o ofício. Ou seja, aquele que logo de manhã acorda tem a sabedoria à sua porta. Ou seja, aquele que a busca desde cedo, desde a tenra idade, que não deixa lá para o fim da vida, mas que a busca sempre, a encontrará. Pois ela mesma sai à sua procura. Cheia de bondade, aparece-lhe nas estradas e vai ao encontro em todos os seus projetos. Ou seja, aquele que busca a sabedoria, o conhecimento, não só
um conhecimento intelectual, mas que busca compreender as coisas da vida, encontra desde que saia em busca, né? Que ao caminhar nessa vida, vá percebendo os sinais de Deus que nos acompanha e que nos fala nesse caminho. Por isso, nós temos 5 virgens com óleo, circunvirgens sem óleo. As que buscaram essa sabedoria e estão atentas ao que elas querem, sabem, centram-se. Não é aquele que entra no mercado e diz, eu não sei o que eu vim buscar, eu vou passar por todo lugar. Não, eu vim aqui para pegar isso, isso e isso. Ainda mais nesse tempo que está tudo tão caro, melhor trazer a lista bem feitinha. Isso. Pega e vai. Por quê? Porque aquele que é sábio gasta o tempo com a coisa certa. Sabe dinamizar a sua vida a ponto de conduzi-la numa direção correta. Elas vão ao encontro do esposo. A noiva, a igreja, deseja encontrar o seu esposo, o Senhor. E nós? Estamos nos preparando para esse encontro com o Senhor? Padre, mas vai voltar essa história da morte? Não vai voltar a história da morte. As nossas vidas têm o seu ocaso logo ali. E precisamos caminhar nelas confiantes e certos de que esse Senhor está conosco. Caminha ao nosso lado e nos faz um convite de vida. Venha para o meu reino. Mas é preciso ter a capacidade de compreender o livro de Tessalonicenses, a carta aos Tessalonicenses, hoje na segunda leitura, é a primeira carta, capítulo 4, versículos de 13 a 18, Paulo vai nos dizer: Irmãos, não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros, que não têm esperança. Muitas vezes, pensar a morte nos dá tristeza. Por quê? Porque nos falta uma clareza. Nós vamos ao encontro de quem? As 5 imprudentes, elas nem esqueceram, marcaram de ir com as outras, mas não se prepararam. E na hora, não estavam prontas, não tinham esperança, não conheciam o Senhor, não sabiam o que buscavam. O que nós buscamos? Se falar da morte é triste, ou é duro, ou é difícil, fale do que você busca. Qual é o caminho? Qual é a construção de vida que você faz? Essa construção de vida é uma construção de esperança? Ou é como aqueles que andam por aí perambulando sem entenderem nada de nada? A liturgia de hoje nos faz um grande convite. Abramos o nosso coração para encontrarmos o Senhor. Este Senhor é um Deus de bondade e Ele vem ao nosso encontro para nos fazer esse grande convite de vida. A nossa vida tem em Cristo a sua plenitude e em Deus a sua paz e a sua esperança. Caminhamos na direção do Senhor e é neste Senhor que os nossos olhos precisam estar fixos sempre. Ele nos dá vigor, sabedoria, alegria, Ele é sempre resplandecente e sempre novo, e nos faz o convite à vida. Fiquem com Deus, que Deus os proteja, os guarde e os abençoe. Amém.